Olá pessoal, muito boa tarde a todos, muita luz a todos. Podemos começar? Então vamos começar. Juliana, deixa eu pegar água aqui. Todas as pessoas que nascem com deficiência é resultado de algum karma? Necessariamente, necessariamente, porque nós temos que ter uma confiança muito grande nos planos superiores, tá? Não há nenhuma explicação, né, para que uma pessoa nasça com defeito congênito, nasça com uma deficiência e outros nascem maravilhosos e bonitos, tá? Então, quando a pessoa nasce já com um problema, isso é um processo kármico, tá ok? Então, não tem outra explicação. Em termos espirituais, em termos espiritualistas, não há outra explicação. Porque nós sabemos que o plano superior tem a capacidade de curar qualquer coisa, tem uma tecnologia para curar qualquer coisa. Então, se o ser humano vem com determinada dificuldade, com determinado problema aqui, é exatamente pelo fato de ele não poder receber o Dharma. Ele tem que resgatar o seu Dharma, o seu karma, quer dizer, né? Então, Dharma é todas as coisas boas que ele recebe na vida. E karma são as dificuldades que ele traz na vida e tem que conduzir ela para o resto da sua existência nesta vida, ok? Então é isso. Professor, no filme Nosso Lar, a cidade astral parece uma extensão da Terra. Pessoas com os mesmos conflitos, apegos. É assim mesmo? Exatamente. Porque o fato da pessoa morrer não muda nada. Ela simplesmente tira essa roupa. Mas ela continua a mesma pessoa daqui. Com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, com as mesmas paixões, com os mesmos desejos, com o mesmo ego. Tá? Por isso que é importante, e as pessoas demoram muito para entender, principalmente os materialistas, eles demoram muito para entender essa nova realidade. Porque eles nunca acreditaram em vida após a morte, nada. Por isso que é muito parecido. Aí você tem uma sociedade astral, você tem uma sociedade umbralina, que as pessoas ficam muito tempo nessa confusão, e aquelas pessoas que estão começando a despertar, é importante que elas são levadas para esse nível que é o nosso lar, por exemplo. Então ali você tem mentores, mestres, professores, que vão orientando aos poucos, né, esta nova narrativa existencial daquele espírito, daquela pessoa. Então é muito importante que vocês entendam isso. Tem um filme muito interessante, que é uma outra obra de André Luiz também, que chama E a Vida Continua. Está de graça na internet, vocês podem assistir. Aí vocês vão ver a dificuldade que existe entre um espírito aceitar que morreu. Principalmente quando se prepara todo um teatro lá após a morte. Eles têm uma dificuldade muito grande, porque eles sentem solidez no corpo. Estou vivo, ó, como que eu morri? Né? Porque é muito realmente parecido com tudo que está aqui. Tá? No astral, quanto tempo ficamos com a feição e imagem de nossa última encarnação? Então, depende muito dessa capacidade que você tenha de aceitar o novo, de entender o novo, de entender essa nova jornada. Né? Vamos supor, pega uma pessoa que morre com 90, 95 anos, todo aquele corpo arrebentado e tal. Quando ele vai para o astral, né, durante um tempo ele carrega, mas tudo vai depender dele e da própria estrutura do astral. Que o plano astral pode, né, levar ele já dar uma recalchutada no astral, desconectar um pouco o corpo astral dele com a realidade física que ele vivia. Então, em poucas semanas, ele já vai ter um cara que estava com 90, morreu com 90, já vai ter uma aparência de 60, depois de 50, vai passando até ele se estabilizar. Se a alma é imortal, como as radiações das estrelas podem afetar o corpo astral? Corpo astral não é imortal. O que é imortal é a consciência inerente a... O corpo astral é uma outra roupa. A consciência imortal, para vocês, essa alma que a gente fala, essa consciência imortal, ela é imortal. Para chegar até a superfície da Terra aqui, ela tem que vestir 7 roupas, 7 corpos ao redor dela. 7. Como se fosse uma casca de cebola. O corpo físico é o último, entendeu? Então, quando ela morre, ela liberta-se do corpo físico, mas ela tem mais 6 corpos ainda, 6 roupas. E essas roupas são estruturalmente biológicas às vezes. Então, ela também fica doente, ela tem problemas, não pode com radiação. Certo tipo de radiação ela não pode ser afetada. Ok? Né? Se vocês se lembrarem, né, do filme Nosso Lar,
vocês vão se lembrar daquela moça que queria, porque queria descer para ver o noivo. Queria descer porque ficava pegada ao noivo aqui, ela morreu, estava na cidade astral. Aí o pessoal falava, ó, você não pode descer lá, porque tem problemas, você não entende como é que funcionam as coisas. E ela fugiu e desceu sozinha. Aí ela se desequilibrou todo, o corpo astral dela ficou todo ferrado, lembra? Que ela precisa ser resgatada, levada para o hospital lá no astral. Senão não teria hospital no astral, né? Para que ter hospital no astral? E o filme Nosso Lar mostra muito bem que após a morte as pessoas passam por um hospital, sim. Porque o corpo astral está trabalhado. No caso do André Luiz, o câncer que ele teve no estômago, lá no intestino, passou para o corpo astral. O corpo astral também ficou deteriorado. Por isso que ele sofreu após a morte aquela deterioração. Quando ele foi resgatado para o Nosso Lar, ele passou pelos hospitais, foi tratado. É uma outra medicina. Inclusive, né, vocês vão se lembrar quando ele quis ajudar lá no hospital e só fez besteira lá, né? Ele falou, não, mas eu sou médico, eu quero ajudar. Aí o cara deu uma bronca, né? Ele falou, você pode entender da medicina da Terra, aqui você não entende nada. Porque lá é a medicina do corpo astral. Então são outras leis, outras regras, outras biologias envolvidas. E ele não sabia de nada disso. Ele tinha que aprender tudo de novo. Né? E não sei se vocês sabem, o André Luiz era um cara muito, vamos no sentido assim, ele era arrogante. Porque ele era aqui, o Oswaldo Cruz, tem foto dele até com o Einstein do lado dele aqui. Você está entendendo? Ele era um cara muito importante. Até o Einstein visitou o instituto dele aqui no Rio de Janeiro. Depois aceitar toda aquela condição sem entender é complicado para uma pessoa que tem um ego muito grande. Né? Vamos lá. Professor, alguns dos meus netos não gostam de carne desde pequenos. No caso, são crianças da nova era? Com certeza elas não se sintonizam com a vibração da carne, com essa vibração densa, ruim. São espíritos que vêm com um pouco mais de evolução, né? E eles não se sintonizam com essa energia. Tá? Então já tira a carne de boa mesmo de vez, não dá carne não, faz ele ser vegetariano mesmo. Tá? Uma boa, até vegano se for possível. O que o plano astral pensa sobre a legítima defesa? Gera algum karma? Não. Quando a legítima defesa é realmente verdadeira, tá? Todo espírito, todo ser humano, por lei universal, tem o direito de autodefesa. Ninguém pode ameaçá-lo, imputar dor ou destruir a sua jornada aqui na Terra. Então há sim o direito de autodefesa sem o alegar karma. Apenas desperta quem tem poucos karmas a resgatar? Depende do karma, né? Tem pessoas cujo karma tem a ver com certas questões e é possível que nesse processo evolutivo dele, né? Nesse processo evolutivo ele vai compreendendo muita coisa. E ele também entende esse resgate kármico necessário, né? Mas é óbvio, né, que a pessoa ela tem que plantar agora. Você precisa plantar agora para colher lá na frente. Porque muitas das vezes você está colhendo agora aquilo que você plantou lá atrás, até em vidas anteriores, e até, preste atenção, o que você plantou na entrevida. Porque o espírito cresce e evolui muito na entrevida também. Tá? E na entrevida, ele também resgata karma. Tá? Às vezes um cara fica no umbral muito tempo depois da morte. Por quê? Porque ele é um bosta, né? Vamos assim dizer. Ele está resgatando karma mesmo depois da morte. Entendeu? Sacou? O umbral é um plano muito denso, é um plano kármico também, o umbral, né? No sentido espiritual. Né? Qual a relação entre a evolução espiritual e a redução do tubo digestório? Nossa, que pergunta esquisita. Essa redução do tubo. Será que você queria me dizer aquela operação de redução do estômago? Pessoas são muito obesas, fazem aquela redução. É isso? Eu não estou entendendo essa relação que você me perguntou. Se você puder me esclarecer, né? Porque se for isso, não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Não sei, olha, sinceramente, eu não entendo isso. Essa pergunta eu não entendi ela. Meio com o Carran, eu não estou entendendo isso.
tá? Me desculpe. Professor, tenho tido muitas dores no estômago. Isso está relacionado com o plexo solar, mágoas, sentimentos reprimidos? Pode ser, pode ser. Se você é uma pessoa que tem muita mágoa de outras pessoas, tem muitos sentimentos, né? Vamos falar assim, entre aspas, negativos com relação a alguém, isso causa muito problema, tá? Problema de fígado, problema de estômago, porque a emoção, ela desequilibra os sistemas, né? Então, eu creio que você tem que resolver isso, tem que resolver essa parte emocional, né? Senão ela vai somatizar mesmo, né? Ela somatiza, você acaba tendo problemas em seus órgãos físicos, ok? Tá? De acordo com Einstein, nada pode viajar mais rápido do que a luz. No plano astral, existe um limite de velocidade? Então, o lance é o seguinte, né? O Einstein conhecia muito pouco do universo. A teoria que ele fez para a luz é até interessante, né? Para essa matéria aqui, né? Mas existem muitas outras leis do universo que o Einstein não conhece, né? Não sabia, né? Como é que os discos voadores deslocam, como é que as coisas deslocam, né? Como é que você tem, por exemplo, o salto quântico, né? O emparelhamento quântico, inclusive, que você tem um sinal acima da luz, né? Então essas questões, né, não foram resolvidas. Então a teoria de Einstein é uma teoria uma base muito teórica e muito pouco experimentada em laboratório, tá? Porque você precisa trabalhar num regime muito intenso e nós não conseguimos chegar nesse regime, usar da luz, por exemplo. Não se tem tecnologia para chegar nem um bilhete da luz, né, nós aqui. Né? Então nunca ela foi experimentada para valer mesmo, como assim dizer, né? Mas acredito eu, como físico que eu sou, e a minha área foi exatamente essa, eu tenho um livro escrito sobre cosmologia e astrofísica, onde todas as teorias cosmológicas estão baseadas nas equações de Einstein. Então foi uma área que eu estudei muito, eu fiz muito curso de relatividade, inclusive o meu professor de teoria da relatividade foi dois grandes cientistas brasileiros. Um foi o próprio César Lattes, que dava curso específico para 5 alunos, né, de teoria da relatividade, e eu era um deles. Né? Então essa matéria é uma matéria que eu entendo muito. Né? Então nós sabemos que as teorias não são perfeitas, né? Elas têm muitos problemas a resolver ainda. Então, com a abertura do espírito, com essas outras dimensões da realidade, os deslocamentos, eles têm um outro princípio. Né? Nós vamos mudar muito a física. Eu quero que vocês entendam que a física do homem, ela não dura mais que 200 anos, é muito difícil. O Isaac Newton, por exemplo, as teorias dele duraram em torno de 300 anos, depois já foram questionadas por Albert Einstein. A própria física quântica, ela destruiu muitos dos princípios da física newtoniana. Né? E mesmo, olha, a física relativística de Einstein não consegue conjuminar com a teoria quântica. São duas teorias separadas que a gente não consegue uni-las até hoje. De tanta complexidade teórica que existe. Então, para vocês entenderem como é que está o nível da física hoje, né? É complicado. Então, daqui 100 anos, essas teorias todas já vão estar mudadas. Professor, o que é a quarta dimensão? É o tempo? Na física einsteiniana, sim. Tá? Até na física clássica newtoniana, o tempo era considerado uma quarta dimensão. Mas que dimensão? Dimensão matemática, tá? Dimensão geométrica. Porque quando você usa uma linguagem para descrever uma realidade física, então você usa uma linguagem conceitual. E o conceito de dimensões está conectada com a ideia de uma dimensão matemática. Por exemplo, quando os antigos gregos criaram a ideia de espaço, ele criou espaço, né? E ele criou uma geometria para descrever eventos nesse espaço, uma linguagem. Então, por isso, na geometria de Euclides, existem 3 dimensões. A dimensão da reta, a dimensão do plano e a dimensão do espaço. Né? Então, seria x, y, z. Mas x, y, z faz parte de um conceito, o espaço. Quando Isaac Newton ele vai, e o próprio Galileu, construir as leis da física moderna, eles introduzem uma outra coordenada para você descrever eventos nesse espaço euclidiano. E esta entidade é o tempo.
Então, existe uma coordenada. Então, mais lá na frente, quando René Descartes faz o sistema cartesiano de coordenadas de eixos ortogonais, então ao espaço é mostrado 3 princípios, que é os eixos ortogonais x, y e z, conceituando 3 dimensões matemáticas e geométricas de uma realidade descritiva. E o tempo entraria então como uma 4ª dimensão descritiva do conceito espaço e tempo na geometria euclidiana. Agora, Einstein, ele faz uma coisa muito interessante, ele conecta as 3 dimensões espaciais e o tempo passa a ser um objeto só, não é um objeto separado como Newton tinha antigamente. Então ele conecta as coordenadas do espaço, então ele vai se chamar espaço-tempo. Não é espaço e tempo. É um pouco mais complicado para vocês entenderem, teoricamente, mas a filosofia da coisa é criar uma entidade única chamada espaço-tempo. Tenho uma lembrança, como se fosse hoje, de estar a escolher antes de nascer qual seria o meu gênero, a tendência sexual, se teria um corpo físico perfeito ou não. Isso é uma situação normal? Uma lembrança do astral? Não, normal não é. É raríssimo quem se lembra. É raríssimo quem se lembra. Tá? Então é uma questão complicada, é uma questão difícil de se lembrar, tá? E às vezes a gente tem que tomar muito cuidado para ver se essas lembranças não são intuitivas e corresponderiam realmente à realidade e à verdade do que você foi, do que você era lá atrás, que pode ser uma ilusão também. Então, enquanto a gente não tem uma certeza absoluta, nós nem podemos confiar muito em nossos sonhos, nossas intuições, essas coisas todas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente pode cometer erros, né? E aí dá problema. Mas fica como uma possibilidade. Existe alguma movimentação diferente no astral em relação ao lançamento dos astronautas da SpaceX, que será ainda hoje? Olha, todos os voos espaciais são observados de perto pelo plano espiritual e pelos próprios irmãos extraterrestres, né? Eles sempre têm uma proteção maior do plano astral, porque para a experiência humana é muito importante que a humanidade evolua. É muito importante que a humanidade ascenda ao espaço e rompa esses horizontes. Então, os astronautas sempre são protegidos pelo plano espiritual, tá? Isso não tenha dúvida disso. Professor, quem foi Judas Iscariotes espiritualmente falando? Ele fazia parte da ordem espiritual de Jesus? Olha, é muito difícil falar sobre essas questões de 2000 anos atrás. Será que a história que nós ouvimos é a história verdadeira? Será que o que está nos evangelhos é realmente aquilo que aconteceu? Né? Quais eram os verdadeiros planos de Jesus? Será que Jesus tinha que passar por todo aquele processo? O Buda nunca passou por isso. O Buda pregou até 85 anos da sua vida. Né? Você está me entendendo? Jesus tinha que confrontar o exército romano, o Império Romano, confrontar Herodes. Se ele ficasse pregando lá na margem do Rio Jordão sem entrar na cidade, ele ia morrer de velho. Tá? Mas ele foi para o confronto, ele foi, né, todo mundo conhece um pouco a história de Jesus, sabe que ele foi radical também, ele foi muito radical. A hora que ele entra no templo, começa a destruir tudo, brigar com todo mundo, ele exalta a ira de Herodes e a ira, né, dos romanos, porque ele passa a ser um terrorista do sistema ali, né, Então, falar dos 12 apóstolos é meio complicado, porque até onde, essa é a minha pergunta, o Evangelho é um documento histórico ou é um documento romanceado? Tá? Então eu prefiro não botar minha mão nesse negócio aí, tá bom? Não tem a mínima importância para nós. Quem foi, quem deixou de ser há 2000 anos atrás. O nosso problema é agora aqui. Uma pessoa que tem muitos parceiros sexuais pode prejudicar o espírito? Quais seriam os problemas que poderiam ocorrer? Então, veja bem, nós temos que entender que a energia sexual é a energia mais poderosa movimentada pelo ser humano. E é uma onda de energia muito poderosa, tá? Então, quando você tem orgasmo, é como se você desse um tiro de canhão. É um tiro de raio laser de uma energia.
E ela vai, e quando as pessoas estão juntas, essa explosão de energia vai afetar todo o campo áurico da outra pessoa, né? Agora, se a energia é ruim ou se a energia é boa, essa descarga energética, ela pode prejudicar o campo áurico da outra pessoa, né? Por isso que a relação sexual ela tem que acontecer num clima bastante harmônico, uma coisa muito suave, muito divina, né? Um ato de divindade, e não um ato de promiscuidade, que aí a gente simplesmente, o indivíduo está descarregando sua frustração, sua angústia, sua raiva, tudo naquele ato sexual, aquela coisa grotesca, sabe? E não envolvida num sentimento muito mais profundo, mais puro, né? Porque essa energia, ela tem emoção, ela tem uma vibração emocional embutida nela, tá? Então, leve muito a sério isso. Como começou o Projeto Terra depois dos Atlantes? Foi materializado as primeiras pessoas e animais? Não. O lance é o seguinte, né? Quando acaba a Atlântida, todo mundo tira tal, né? Os antigos, né? Os antigos trazem corpos biológicos novos, né? E as almas vão conectando esses corpos. Então os primeiros humanos vão começando a se autorreproduzir, tá? Entendeu? Mas são corpos novos, porque não pode ter o corpo Atlante, tá? E esses corpos, então, há 8.000 anos antes de Cristo, começa as suas primeiras povoar certas regiões do planeta. E a maior parte são trazidas prontas, artificialmente pronto. O corpo já vem até com o espírito conectado nele. E solta ele aí, às vezes solta em grupos mesmo, e cria né, uma situação de autopreservação dentro do ecossistema. Todo suicida vai para o umbral? Olha, a primeira coisa importante que você tem que entender de um suicida é por que ele se suicida. Né? Qual é o motivo que leva ele ao suicídio? Porque o suicídio ele tem duas premissas. Ele acredita que o suicídio vai levá-lo a morreu, acabou tudo, então vou me libertar de uma dor ou de um sofrimento. Eu me suicido porque eu estou sofrendo. Então eu suicido e acabo com esse meu sofrimento. Tá? Bom, se esse sofrimento ele for físico, vamos supor aquelas pessoas que estão com câncer terminal, não aguento mais de dor, não tem para onde ir, e o cara se suicida ou faz aquela, né, vamos supor aquela morte dirigida, né, que é a eutanásia, tá? Ao passar pelo outro lado, né, o plano astral vai ajudá-lo, vai corrigir, né, e ele vai eliminar aquela dor, aquele sofrimento que estava embutido naquela situação. Agora, se o cara, por questão, minha mulher me traiu, largou de mim, me abandonou, então eu me suicido, aí é burrice, porque a gente sabe que, né, que o sofrimento não vai acabar, ele só vai continuar sendo um corno espírito, né? Ele era um corno vivo. Depois do suicídio, ele continua sendo um corno espírito. Ele vai ver que não morreu, continua corno e a mulher dele está com outro lá e ele não vai conseguir resolver o problema. Então, o sofrimento está embutido, né, exatamente em como você encara o que é o suicídio dentro dessas relações todas que nós estamos discutindo aqui. O suicídio é a pior coisa que você deve fazer. Não resolve nenhum problema, muito pelo contrário, só complica. Só complica a vida do espírito muito mais. Né? Então é importante a gente resolver todas as nossas pendências aqui, tentar suportar e superar todo o nosso sofrimento, todas as dores que o espírito passará por essa condição, porque o suicídio não é nenhuma solução, muito pelo contrário, é arrumar um caminhão de problema. O que fazer quando uma família não perdoa karma de vidas passadas e não se convivem mais? Mesmo que se distanciem, como fica a raiva da família que não se perdoa? Bicho, o lance é o seguinte, tá? Ninguém sabe karmas de vidas passadas, as pessoas não se lembram. Então, quando elas têm uma família, essa relação familiar, ela é muito complexa, ela é muito cheia de ódio, de raiva, disputa por herança, por dinheiro, poder. Isso aí é uma questão interna espiritual de cada um. Toda a mágoa e todo o ódio que você carrega, a primeira pessoa afetada é você mesmo. O ódio e a mágoa, ela afeta todo o seu campo astral, o seu campo emocional. Você não está em paz, tá?
Então, se você não resolver essas questões em vida, se você não aprender a perdoar, se você não aprender a desenvolver o espírito do amor, né, o espírito da benevolência, jamais você vai conseguir sair do buraco. Tá? O primeiro prejudicado é você. Né? Então você tem que começar por você. A mudança, o perdão, tá? Eliminar essa vibração de ódio que vem dentro de você. Tá bem? Quando a mulher está grávida, a alma já conecta ao embrião? Como ocorre o processo de gravidez na visão espiritual? Bom, em primeiro lugar, o espírito que vai reencarnar, ele se prepara para reencarnar, tá? E ele é projeto de um conselho kármico do outro lado. Entendeu? Ele é projeto de um conselho kármico. Então, o cara que vai reencarnar, anos antes, ele vai nesse conselho kármico e esse conselho kármico vai projetar essa descida com todas as suas questões kármicas embutidas, vai escolher o país, vai escolher até a família onde ele vai vir, em que condições ele vai nascer, né? Se ele vai nascer de uma relação afetuosa, se ele vai nascer de uma relação, vamos assim dizer, perturbada. Vamos supor, pega uma mulher drogada que está aí, se prostitui para se drogar, e aí essa mulher fica grávida, nem sabe quem é o pai, quem é a mãe, vai dar a criança numa condição muito ruim, aí ela vai ter que ser adotada por outra pessoa. Tá? Todas essas condições são avaliadas na hora, né, do projeto kármico da pessoa. Tá? Então, e sempre é o risco, né, de haver um aborto, de haver uma perda da criança. Você está entendendo? Então o espírito ele fica na expectativa de tudo dar certo, né? Mas o feto ele tem que estar bem desenvolvido, né? Praticamente desenvolvido, 6 meses ali, para haver a conexão. Senão não adianta nada haver a conexão. Se acontecer qualquer acidente, há uma desconexão natural. O feto morre e pronto. Há o aborto natural, né? Mas é importante que o feto esteja bem pronto, porque com 5 meses não vai nascer. Se nascer, não vai dar certo, vai estar tudo disforme, né? Então, o cordão de prata também não tem condição de ligar. Então, o espírito fica andando, ele fica vivendo a vida dele, olhando. Às vezes ele fica do lado da mãe, vai conhecer quem é a mãe, vai ver como é que está o próprio feto dele, porque o corpo está projetando uma roupa, ele está construindo uma roupa que ele vai vestir, ok? Então, na conexão, tem uma equipe especializada de espíritos para fazer essa conexão do cordão de prata. Não é chegar aí e vai para não. Não é complexo o negócio de ligar. Então, tem que vir uma equipe médica, uma equipe de espíritos mesmo especializados, junto com o espírito, para fazer essa conexão e conectar o cordão de prata do espírito ao feto. Aí o que acontece? O espírito não entra ali, ele fica andando para o astral, né? Só como se estivesse dormindo, porque o criança está lá só dormindo, né? E à medida que a criança vai nascendo, essa consciência vai adentrando ela. Quando a criança acorda, ela está ali, a criança dorme, ele sai fora de novo. Então é um processo de amadurecimento. Por exemplo, a fase de criança é toda uma adaptação do espírito à próxima roupa que ele está vestindo. Demora muito, por isso que a criança tem uma dependência dos pais durante 10 anos de idade, né? Aquela coisa toda. Né? Entendeu? Porque o espírito é muito frágil, o corpo é muito frágil biológico, ele não tem uma independência de sobrevivência. Se eu tomar uma criança de 5 anos, de 10 anos, ela morre se não tiver alguém para cuidar dela. Né? Existe alguma explicação espiritual para as pessoas que são epiléticas? Na maioria dos casos que nós estudamos, o epilético é um paranormal desequilibrado. Ele é um médium desequilibrado. E todo epilético que você pega, leva num centro espírita, ele vira um bom médium, ele deixa de ter epilético. Deixa de atacar, ele se cura epilepsia. Porque epilepsia não é uma doença, é um médium desequilibrado, em desequilíbrio. Então, ele está na rua, de repente um espírito passa, é uma incorporação desequilibrada e dá aquele ataque
porque é uma incorporação desequilibrada. É a mesma coisa que acontece nessas igrejas universais da vida. Lá incorporou o demônio, e está aquele escândalo todo. Na verdade, né, a incorporação acontece, mas porque o médium não é um médium desenvolvido e preparado. Aí dá aqueles choques energéticos, vai dar aquele escândalo todo lá. Tá entendendo? Entendeu? Então, é só entender do jogo que você resolve o problema. Né? Nós tínhamos um médico aqui em São Paulo, né, que durante muitos anos curava tudo quanto é tipo de epilepsia. Só levava o cara no centro de Umbanda, lá 2 dias depois o cara estava curado. Já virava um bom médium, já não tinha mais ataque epilético, não dava um remédio. Tirava todos os remédios dele. Ele foi processado um monte de vezes pelo Conselho Regional de Medicina porque ele afirmava que ele curava a epilepsia. Segundo a medicina normal, não tem cura epilepsia. Né? E ele levava todos os casos que ele curou lá na frente do Conselho Regional de Medicina. Porque o Conselho Regional de Medicina falava assim para ele lá: você traga um cara que você curou de epilepsia aqui, que a gente, né, não condena você, liberta você. Ele falou: não, eu trago 1000, eu não trago eu trago 1000 casos. E ele levava mesmo. Aí ninguém conseguia processar ele. Porque é simplesmente uma abordagem, que não é uma abordagem médica, não é uma abordagem de remédio, não é uma abordagem de gardenal, cara, é uma abordagem de mediunidade, é outro caminho. Né? Todo epilético é um paranormal em desenvolvimento. Por que nas imagens que retratam seres evoluídos, quase sempre eles são loiros, dos olhos claros e raramente há negros ou asiáticos? Simplesmente porque é um preconceito ideológico religioso aqui no Ocidente, né? No meu caso, não. No meu caso, não. Os meus companheiros mais evoluídos são gurizinhos pequenininhos, cabeçudos. Zóio grande. Reptilianos são meus amigos, né? Entendeu? Não são do loiro e olhos azul. Muito pelo contrário, né? Essa é uma questão do cristianismo ocidental, né? Que bota Jesus de olho azul. Você acha que bobagem? De loiro de olho azul? Jesus era um judeu de 2000 anos atrás, moreno e olho castanho. Não tem nada de loiro nem olho azul. E as pessoas acabam pintando o quadro de Jesus com olho azul. Uma bobagem, uma besteira, né? E se Jesus fosse um cara fisicamente muito feio, né, em relação ao que a gente chama de bonito? Você ia pensar, ninguém tem a feição, a cara de Jesus real. Hã? É tudo uma imagem pintada aí. Então o arquétipo do ser humano é um arquétipo bobo, né? Ele considera que o evoluído está associado ao seu conceito de beleza. Né? E o seu conceito de beleza é o nórdico, né? Louro de olho azul. Por que não o negro black power? Por que não o índio? Por que não o chinês, o japonês? Sabe? É tudo uma bobagem, claro. Claro que você tem razão no que você está falando. É claro que não é assim. Por que os chineses comem há centenas de anos esses alimentos exóticos e nunca houve pandemia? Só agora ocorreu esse fato. Quem disse para você que não teve pandemia no passado? Você está muito mal informado. Você sabe de onde veio a peste negra que dizimou a Europa praticamente toda? Veio da China, meu caro amigo. Você está desinformado. Isso lá na Idade Média. Porque vem do rato, vem da convivência, vem de uma falta de higiene desgraçada, né? A pandemia da peste negra, ela é oriunda da China. Só você fazer uma pesquisa histórica, você vai ver o que eu estou falando. E veio pela Rota da Seda, tá? Se você estudar a pandemia da peste negra, ela vem vindo todas as cidades que estão na Rota da Seda. Ela vem contaminando, até chegar na Europa. Tá bom? É por aí. É mais um presente da China, né? Mas não que... É porque, cara, o mundo é o mundo, todo mundo era uma podridão, né? Todo mundo era a Europa na Idade Média é uma lixeira, céu aberto, né? O cara fazia cocô no pinico, chegava na janela e jogava na rua, né? De noite. É assim que é a Europa. Maravilha do cacete. Vai condenar a China? Nada, tá merda na mesma no mundo inteiro. Né? Ai, ai. Por exemplo, teve um cara, em Londres, teve uma época que Londres teve uma pandemia, não é, vamos falar pandemia, que não é mundial, teve uma epidemia maciça de cólera, sabe? Uma maciça de cólera, e um dos primeiros cientistas a tentar entender como controlar uma epidemia. Então o que ele fez? Ele fez um estudo sistemático aonde essas pessoas estavam se contaminando, qual bairro. E aí ele começou a fazer conta, matemática, e botou o mapa, e começou a colocar os casos onde aparecia, e ele percebeu que numa região
os casos aconteciam em volta de uma região. Aí ele foi pesquisar, tinha uma fonte de água, uma única fonte de água, conseguia buscar água lá. E essa maldita fonte tinha lixo, tinha esgoto a céu aberto, e essa fonte era contaminada pelo cólera. Aí, simplesmente, sabe como que ela acabou com a epidemia de cólera? Fechou a bomba. Não deixou nem consumir água daquela bomba. Pronto, a epidemia de cólera foi controlada. Então é assim que funciona quando você é um cientista. Você estuda o que está causando. Como naquela época eles não sabiam o que era bactéria, o que era vírus, eu não tinha noção dessas coisas ainda. Então você tinha que estudar mais ou menos de onde vinha, porque as coisas têm que vir de algum lugar. E esse cientista muito inteligente, ele descobriu que a fonte, a água estava contaminada e vinha de uma bomba d'água, de um poço, certo? Que estava contaminado por fezes. Você entendeu? Então, a Europa também, bicho, era uma sujeira só. Quantas epidemias não surgiram da própria Europa, né? A gripe espanhola, por exemplo, a gripe espanhola, né, é uma gripe europeia, ela não surgiu na China. Ok, pessoal, a gente quer avisar vocês que todos que estão acompanhando, a gente agradece muito a presença de vocês, mas que é impossível responder as perguntas de todo mundo, ok? Tem mais de 1000 pessoas aí conectadas e fica difícil a gente pescar todas as perguntas. Então, nossa equipe que está aqui atrás dos bastidores, ela fica captando as perguntas, tá? E passando para a gente aqui. Tá? Nem todo mundo, não vai ser possível responder a pergunta de todo mundo, tá? Professor, a transição planetária não seria uma crença mais sofística da mitologia judaico-cristã que já vem de outras mitologias mais antigas? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Principalmente porque a transição planetária está conectada com todas as religiões do passado, né? A Índia, por exemplo, nos Vedas, ela descreve claramente o fim do Kali Yuga e o início da era, né? Na era de ouro, você está entendendo? O Kali Yuga é a era de Kali. Kali é a era das trevas. Essa que nós estamos vivendo. Então, os Vedas, os próprios indianos diziam que não existiria um tempo onde isso iria acabar e nós iríamos começar com a era de Satya. Era de Satya é a era da sabedoria, que nós estamos com a era da luz. Então, esse tipo de previsão não é só os judaicos. Nós temos em todas as culturas antigas a ideia de um juízo final, a ideia de uma era da luz e a ideia dos céus sobre a terra. Tá? Então não é uma questão tipicamente judaica. Isso aí, se você estudar melhor, os maias falavam de uma nova era, até os maias falavam de uma nova era, de uma transição. Certo? Os povos indígenas, os povos Hopi, aquela tribo indígena nos Estados Unidos que é extinta, ela tem todos os dizeres de uma nova era. Você está entendendo? Não é uma questão simplesmente judaica. Né? Por que os animais não adoecem, mesmo comendo coisas estragadas, bebendo água suja, etc., e o ser humano é mais sensível, qualquer coisa já afeta o corpo físico? Seria um karma da humanidade? Porque o projeto dévico, o projeto do corpo dévico, sabe-se que o animal vai viver na natureza, vai tomar água suja, tal, comer alimentos que não estão na geladeira, certo? Então eles são mais resistentes a essas questões mesmo, né? Eles são mais resistentes. Por exemplo, o abutre come carne estragada, cara, e não morre, né? Não fica contaminado, porque o projeto biológico dele é um projeto para esse fim. O ser humano já é mais frágil, né? Ele precisa tomar muito cuidado, né? Mas o animal também não é burro, não. O animal tem um faro desgraçado, se o alimento estiver estragado, ele não come, ele cheira, não come não. Né? Se reencarnamos várias vezes, então significa que temos mais de um pai e mãe no astral? Nós temos muitos pais, muitas mães, muitas esposas, muitos esposos ao longo dessa jornada kármica na Terra, né? É óbvio que temos. Temos muitas famílias ao longo da história dessa humanidade, né? Principalmente aqueles que têm muitas encarnações por aqui.
né? É óbvio que temos. Não necessariamente estão no astral, eles podem estar reencarnados também, né? No período atual. Professor, se por exemplo uma pessoa precisa morrer assassinada para resgatar um karma, o assassino cria um tipo de karma nesse ato? Claro que cria. Claro que cria. Não é assim, né? Por exemplo, não é que o cara tem que ser assassinado para resgatar um karma. Se o cara foi um assassino em vida passada, ele assassinou pessoas, o resgate não necessariamente de ser assassinado. Pode ser de um outro jeito o resgate kármico dele. Não é agora, porque, por exemplo, eu matei alguém, eu vou ter que ser responsável agora por um outro assassino me assassinar. Aí não tem lógica, né? Aí eu vou criar um assassino para eu resgatar meu karma? Não funciona assim. Esse karma seu, eu fui um assassino. Não necessariamente eu vou resgatar o karma alguém me assassinando. Não, aí é muito fácil, né? Porque matar uma pessoa, gente, não significa... se liberta a pessoa, cara. A pessoa dá graças a Deus que morreu. Eu tô livre. Não, karma é você ralar aqui. Isso que é karma. Às vezes morte não é karma. Morte é dharma em muitos casos. Porque a gente se liberta dessa condição densa, dessa condição de trevas aqui que a gente se encontra, né? O plano astral não vê a morte do mesmo jeito que a gente vê, né? Da mesma forma que quando tem essa pandemia, as pessoas mais idosas estão morrendo, então o plano astral, o plano astral falou que venha logo para o astral, já cumpriu o seu resgate aí, chega de viver sofrendo aí. Vem aqui no mundo espiritual que é muito mais avançado, você tem muito mais condição de ser feliz nessa condição, entendeu? Tá? Mas que você tem que vivenciar essa experiência aqui. Não adianta você suicidar, achar que vai se dar bem do outro lado, porque não vai. Todas as pessoas possuem cores de aura diferentes ou depende do estado de espírito de cada um? Depende do estado de espírito, mas a grande massa tem uma aura muito comum, muito comum, muito comum. Muito aquele tomzinho avermelhado, laranja, né? Muito típico. E um monte de sujeira grudado na aura. Isso é a coisa mais comum que existe. Coisa mais rara, você bater os olhos no cara, tu vê a aura verde e o azul. Você não vai ver, é muito raro. Né? Só grandes mestres vai ter aura assim. A maior parte comedor de carne, a maior parte churrasqueiro. A vibração é tudo igual, tudo igual. Professor, o senhor sempre foi vegetariano? Se continuarmos ingerindo carne, nosso karma vai se prolongar? Vai se prolongar, porque você tem um karma com o reino animal, né? Muito grande. Por exemplo, eu parei de comer carne quando eu tinha de 15 para 16 anos. 16 eu resolvi totalmente. E nunca mais na minha vida eu comi carne. Ju, abre para ela aí que ela quer entrar aí. Tá, pessoal? Então, quando você se alimenta de carne, você está matando, você está tirando a vida de outro ser vivo, sabe? E não é para nós. Isso adquire um karma. Porque por plano astral, se você matar um gato, um cachorro, uma vaca, é a mesma coisa que matar um ser humano. Não há diferenças, sabe? Você tirou a vida e acabou, sacou? Não importa para que fim. Né? Professor, dizem que a tatuagem agride o perispírito. Isso é verdade? É nada, bobagem isso, tá? Pinta o que você quiser no seu corpo, o corpo é teu, né? Você entendeu? O problema é teu depois, se você vai conviver com aquilo eternamente. Eu já não gosto, eu não tenho tatuagem nenhuma em mim, né? É uma questão de gosto, eu não vou, né, ficar aqui dando lição de moral nas pessoas. Se elas gostam de fazer uma tatuagem, um símbolo na pele, é problema dela. Se ela achar feliz, se ela está na tribo dela, porque tudo isso é tribal, tudo isso é moda, né? As pessoas entram num contexto, entram numa moda. Tem época que a tatuagem é moda, tem outra que desaparece, ninguém liga para a tatuagem. Mas isso é uma questão de cada um, não tem de ferir perispírito, nada disso, é tudo bobagem, tá? Mas o mundo são símbolos, né? Você tem que entender que o mundo é símbolo. Você bota uma caveira na testa aqui e sai para a rua, você vai querer o quê? Né? A sociedade é uma sociedade de símbolos, ok? Né? Pinta um dragão, pinta não sei o que no seu corpo. As pessoas né? Porque é uma sociedade que vive por símbolos. Tem símbolos que elas odeiam, elas repulsam. Tem outros símbolos que elas conectam. Você bota um sinal da cruz, uma cruz, certo? Então, cada um é cada um. Você vai viver de acordo com a sua tribo. Se a tua tribo gosta, tá tudo uma caveira aqui, tá tudo bem, legal pra caramba, o problema é teu.
Aí você vai arrumar um emprego, não sei aonde, lá o cara fala, pô, tô fora, você não, meu, vou escolher uma outra mais bonitinha, eu sei que essa tatuagem nem perde de mim, mas isso é uma questão social, totalmente social. Professor, o senhor teria alguma dica para vencer o sono ao fazer exercícios de saída do corpo e ao meditar? É complicado isso, você tem que treinar mesmo, né? Ter mais disciplina, mais foco, tal, que você não dorme no exercício, tá? Geralmente que você está muito cansado, né? O que é o ser humano numa sociedade moderna? Ele trabalha que nem um louco o dia inteiro, ele gasta toda a energia potencial dele. Quando ele vai fazer uma prática espiritual, ele está tão acabado que ele dorme. Né? Esse é o problema. O problema é que nós somos espiritualistas de fim de semana, né? A gente só vai praticar espiritualidade quando dá tempo. Né? O mais importante é trabalhar, o mais importante é ganhar dinheiro, o mais importante é a sociedade. As práticas e o próprio espiritual fica para quando dá tempo, né? Professor, já existiu algum avatar feminino? Se sim, o senhor sabe dizer quem foi? E se não, o senhor sabe dizer o porquê de não ter existido? Claro que existiu. A China tem Kuan Yin. Kuan Yin é muito famosa na China. Né? Tem a Mestre Nada, da Fraternidade Branca, né? Tem Rovena. Nós temos grandes mestras mulheres. Inclusive, na China, nós temos uma monja Shaolin. Uma monja Shaolin que foi muito famosa. Né? Foi uma grande mestra que deixou um estilo de Kung Fu, né? Chamado Wing Chun. Né? Ela é uma monja. Como é que é a monja dela? O nome dela? NG. Eu esqueço o nome dela. Na China ela é muito famosa. É que o Ocidente vem de uma sociedade muito machista. O mundo sempre foi muito machista. Espaço para as mulheres se expressarem e ser grandes mestras sempre foi muito, muito. Mas, pô, basta você ver. Para mim, a Madame Curie, a grande cientista que descobriu o rádio, para mim ela é uma avatar, uma mulher inteligentíssima. Né? Avatar, gente, você não pode simplesmente achar que Avatar é gente que traz coisas espirituais. As grandes cientistas que trazem grandes descobertas para a humanidade, eu considero o Avatar também. E na ciência nós temos grandes mulheres avatares. Você quer ver? Eu vou contar a história de uma avatar chinesa que vocês todos desconhecem. Tá? Lá nos idos da década de 60, 70, quando o Mao Tse-tung era vivo, a China comunista, todo o sistema. Aí aconteceu o seguinte, havia uma epidemia muito grande nas florestas lá de malária. Então a malária era o maior de todos os problemas. Tá? E não se tinha uma vacina contra a malária eficiente. Tá ok? Tá? Ou um remédio eficiente. Nós tínhamos aqui a hidroxicloroquina que quebra o galho e tal, mas não é definitivo. Então, o governo chinês lançou uma campanha para os cientistas chineses trabalharem e descobrirem um remédio para malária. Tá? Então, e aí essa luta toda, né? Aí uma cientista chinesa, né? Uma cientista chinesa, ela, no laboratório dela, com a equipezinha dela, ela foi pesquisar os textos antigos, os mestres chineses antigos, coisa de 2000 anos atrás, como é que eles enfrentavam a malária. Aí ela achou um tratado de um extrato que os mestres chineses tradicionais faziam com artemisia. E ela então pegou essa artemisia e foi no laboratório tentar achar qual que é o princípio ativo dessa planta que era eficiente contra a malária. E ela conseguiu sintetizar isso e, inclusive, ela aplicou nela mesmo esse remédio para ver os efeitos colaterais. Esse remédio tinha... Olha até onde ela foi, certo? E esse remédio é conhecido hoje, muito conhecido como a azitromicina, né? Não é azitromicina, desculpa, eu falei errado. Artemitricina, um negócio assim, eu esqueci, estou enrolando a boca aqui, tá? Aí, essa mulher, ela ficou esquecida porque esse remédio virou de graça, todo mundo, a patente foi aberta, ela não ficou nem um pouco rica, nem um pouco milionária e abriu para o mundo inteiro. O mundo inteiro usa esse remédio.
E foi o que curou milhões de pessoas. É coisa assim que beneficiou milhões de pessoas. É tipo um cara inventar uma vacina hoje contra o coronavírus. E fica aí sem saber quem foi. E nesse caso, essa mulher ficou sem saber quem foi. Aí, olha, isso foi lá na década de 70, né, do século passado. Aí, depois de muito tempo, 2 cientistas americanos queriam saber, pô, quem é essa pessoa que inventou esse negócio? Que não está nos anais da medicina. Você vai pegar os artigos, não tem o nome da pessoa. Eles foram atrás dessa pessoa e descobriram que era uma mulher que estava com tantos anos de idade, aposentada, dava aula na faculdade de medicina lá na China. Foi aí que os caras, em 1917, agora, 2017, que deram o prêmio Nobel para ela de medicina. Olha quanto tempo depois essa mulher foi ganhar um prêmio Nobel de medicina, certo? Por reconhecimento do trabalho que ela fez. Isso para mim é um avatar. Avatar é aquele cara que ajuda a humanidade de uma maneira que vocês não entendem. Não é só aquele cara que traz uma espiritualidade, que é um medo de conselho esotérico. É um avatar. Tá? Professor, o que ocorreu de mais impressionante na sua vida espiritual? Teria permissão para compartilhar algo conosco? Olha, cara, tem tanta coisa na minha vida, que seria muito difícil enumerá-las todas. Cada momento da minha vida eu tenho uma surpresa, eu tenho um presente cósmico, eu tenho um presente das estrelas, dos mestres meus, dos meus mentores espirituais, né? Eu me sinto uma pessoa extremamente privilegiada, né? Nesse meu caminho espiritual, nessa vida. Não teria como, mas a chegada dos CTs da minha vida foi um marco assim fantástico, importante no meu crescimento espiritual. O que significa a interferência da consciência no experimento da dupla fenda? E vocês estão nessa ainda? Os cientistas não sabem nada sobre esse assunto. Eles estão mais confusos, mais perdidos que segue tiroteio, né? A física quântica, nesses entremeios aí, ela é um poço sem saída. Entendeu? Eu estou falando para vocês que a nossa física está engatinhando. Tem problemas, não, esse da dupla fenda é um problema não resolvido na física. Não tem solução. Você está entendendo? Não tem solução. O problema parou aí, ninguém sabe mais nada. Né? O que o elétron faz? Ele decide, não decide, tem consciência envolvida, não tem. Ninguém sabe, cara. É tudo um chutômetro aí. Tá? A própria questão da dualidade partícula-onda é um puta de um chute. Né? Os físicos deram essa interpretação porque eles não têm uma capacidade psíquica mais avançada de penetrar e ver e interagir com o microcosmos de mais intensidade. Né? Então eles não sabem a natureza do mundo quântico. A natureza do mundo quântico, para nós aqui, ela só é perceptível depois que você monta um experimento e você tira conclusões. E as conclusões são todas teóricas, baseadas no que o seu experimento mostra. Né? E o engraçado é que um experimento mostra que o elétron tem características de uma onda. Num outro experimento ele tem características de uma partícula. Então fica aquela dualidade. Ele é isso ou é aquilo? Ele é isso ou é aquilo? Como é que pode ser duas coisas diferentes ao mesmo tempo? Mas nunca ele é ao mesmo tempo. Esse é o problema. É só quando eu meço, faço uma observação, ele tem uma característica naquele experimento. Ou de partícula ou de onda. Mas quando eu não estou observando o elétron, quando eu não monto a parada, como é que ele é? Eu não sei. Porque eu só sei quando eu crio observação. Então, quando a consciência interage. Aí que entra o plano da consciência. Mas claro que isso aí, no plano astral, está totalmente resolvido. É que a nossa física ainda que está engatinhando. Esses são os paradoxos da nossa física moderna que não foram resolvidos. Professor, existe viajantes do tempo? Se sim, como identificá-los? Não existe viagem do tempo, porque, primeira coisa, não existe tempo. Tempo é uma ideia, tempo é uma coordenada. Tempo é uma criação de nossa ciência. Não é uma entidade real do universo, o tempo, tá? O que existe são x, y, z, 3 dimensões. O tempo é uma coordenada que você marca ciclicamente. Ele não é uma entidade real. Os maus pensamentos contra alguém podem gerar karma mesmo se nunca forem consumados? Claro que não, né? Não vamos chegar a esse ponto também, né? Aquelas coisas, você pecou em pensamento, aí estamos fodidos, né? E quando passa a mulher gostosa perto de nós, todo mundo olha, opa, que delícia, né? Então já pecou, já foi pro inferno.
Não, então, eu estou falando, isso aí é pensar em pensamento, é desejar o mal do outro. Desejar o mal do outro é uma coisa, você praticar o mal para o outro é outra coisa, é o ato em si, né? Mas a gente tem que tomar cuidado que quando você deseja, você está vibrando uma energia, você está vibrando um ódio, por exemplo. Ah, eu odeio aquela pessoa, queria que aquela pessoa morresse sofrendo, sabe? Você coloca essa energia, né? Você lança uma vibração no espaço. Você está entendendo? Essa vibração pode atingir a pessoa, né? E pode causar um dano áurico nela, né? Porque você está mandando essa energia, você manda essa energia em pensamento. Da mesma coisa que eu posso mandar uma energia de cura, eu posso mandar uma energia de destruição, né? E se a pessoa estiver muito frágil, ela absorve e fica mal com essa doença, né? Mas se a pessoa for uma pessoa equilibrada, forte, protegida pelo plano espiritual, nada atinge ela, não pode odiar, ela não está nem aí, né? Mas a gente tem que evitar isso, tá? Tem que evitar essa vibração, emitir essa vibração negativa para outras pessoas. Então acompanhem a gente pelo nosso canal no YouTube, participe de nossos cursos, que é uma forma de você também estar ajudando a manter o nosso trabalho funcionando, tá? Ajudando os nossos animais, nossos pets, tá? Então, ajude na contribuição aí de nosso trabalho. Nós ficamos felizes em poder estar aqui orientando todos vocês nessa jornada espiritual, ok? Namastê, muita paz e muita luz, pessoal. Muita paz.